porque eu quero conversar não com Javier Milei, mas com Gustavo Segré, que já está conectadíssimo aqui com a gente, direto da Argentina. O Segré está cobrindo aí toda a eleição. Eu quero entender como é que está a movimentação e, principalmente, meu querido amigo, o seu palpite. Boa tarde a todos aí nos estúdios e a nossa querida audiência. Palpite? Sabe quando a gente fala, não tem uma mínima ideia do que possa acontecer? É mais ou menos isso, Paulo, porque até às 18 o pessoal continua votando. Um dado para compartilhar, parece que a abstenção deve ser menor, pelo menos nos horários que foi indo acompanhada, é menor que no primeiro turno, sendo que amanhã, aqui na Argentina, também é feriado. O governo colocou esse feriado meio como para fazer malandragem, né? Classe média vai viajar, a multa por não votar é 50 centavos de real, ou seja, nada. E muita gente, bom, não somente não foi viajar e ficou, como tem argentinos vindo do exterior para votar. E o Segré, boca de urna, você tem previsão para hoje? Me disseram que sairia por volta aí de 7 horas da noite, 6h30 da tarde, é isso? A partir das 6 da tarde, 6h05 da tarde, já vai ter boca de urna. Mas vai depender do canal, da emissora que você coloque, para ver quem está ganhando. Eu lembro em 2015, disputava Scioli e Macri. Às 6 da tarde e 1 minuto, o canal, na época oficialista, C5N, já falava que Scioli tinha ganho. E ele perdeu. Então, boca de urna é pouco confiável. Às 21, o que aqui seria o Tribunal Superior Eleitoral já indicou que vai divulgar os primeiros dados e eles esperam já ter uma grande quantidade de mesas escrutadas, ou seja, pode ter uma tendência interessante. Mas com certeza vai ser voto a voto. Acácio, você quer perguntar para o Segré? Fica à vontade. Segré, boa tarde, tudo bem? Nós discutíamos aqui no estúdio antes da sua entrada e eu tenho uma dúvida desde o começo, já tratamos esse ponto aqui, os pontos ou os aspectos comuns entre Javier Milei e Jair Bolsonaro. É possível nós tratarmos os dois dentro do mesmo espectro político ou são pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes e, obviamente, se eleito Milei, fará um governo diferente do Bolsonaro em alguns aspectos? É muito boa a tua pergunta, porque é uma dúvida que muitos dos cidadãos brasileiros se fazem em relação à possibilidade de ter na Argentina o que alguém denominou o Bolsonaro argentino. O Bolsonaro e o Milei têm algumas características em termos do seu discurso. É um discurso disruptivo, um discurso que busca fazer o que é totalmente diferente do feito, indo contra a corrupção. Os dois têm uma defesa muito grande das questões contra a corrupção. O Milei é um pouco mais à direita, como vocês muito bem mencionavam, nas questões econômicas, e tem essa captação da população. O Milei é muito popular. Ele começou fazendo comentários de economia em estúdios de TVs, em diferentes emissoras, sempre com esse cabelo e sempre com uma forma um tanto agressiva, que agora está mais contida. E aí é outra diferença. Tanto Bolsonaro como Milei falam o que aparece no pensamento. Isso para um político não sempre é bom. Mas no caso de Milei, ele não guardava as formas. Agora sim, por exemplo, se você não estava de acordo com ele, ele te tratava de burro em qualquer estudo de televisão, com qualquer programa. Uma vez tivemos a oportunidade de debater juntos, porque ele queria fechar o Banco Central e eu não queria. E ele mencionava que todo aquele que estudou na Universidade Pública na Argentina era de esquerda. Eu estudei lá, não sou de esquerda, então fomos convidados meio que para brigar. Não era para brigar, mas ele fica sem paciência, ele te xinga em 2 minutos. Ou seja, se você não concorda com ele, vai ganhar um xingamento do Milei. E a partir dessa vez, por exemplo, eu passei a ser denominado por ele como um liberal de esquerda, como se isso existisse. Renato Batista, por favor. Boa tarde, Segré. A minha pergunta é no sentido de saber qual que seria o prognóstico assim, da relação Argentina com o Brasil, a depender
de quem seja escolhido pelos argentinos nessa tarde de domingo. Porque o Milei, a gente sabe que já deu declarações um pouco confusas às vezes, de não ter nenhum tipo de relação com o presidente do Brasil, por considerar que ele é comunista. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parceria muito maior ali do governo atual com o governo brasileiro. Por outro lado, o governo brasileiro também chega até a emprestar recursos financeiros para a Argentina para ajudar o seu governo. Então, me parece um jogo de uma mão só. O que dá para a gente imaginar aí, a depender de quem seja eleito, com relação ao Brasil? O importante é que os presidentes muitas vezes não entendem que eles são locatários do poder por 4 anos, né? Mas o Palácio Planalto vai continuar aí, a Casa Rosada vai continuar aí, independente da ideologia de quem for o presidente. O Milei já voltou para trás, ele fez uma espécie de declaração para a população argentina em que garantia que não ia ter a privatização do sistema de saúde, da educação, da segurança, que não ia ter uma discriminação irrestrita no uso de armas que tinha sido colocado, que não ia fazer venda de órgãos no mercado privado e também que o Brasil e a China teriam relações diplomáticas assim. Que ele, pessoalmente, não tinha nenhum interesse de conversar com o presidente Lula, quem catalogou como comunista e corrupto. Mas que isso não afetaria as relações da mesma maneira que não afetou a falta de simpatia ideológica e pessoal entre o presidente Fernandes e, na época, o presidente Bolsonaro, por exemplo. Nessa situação, ele pode ter um pouco de razão em ser que não precisa ter uma amizade ou um vínculo ideológico, mas a relação diplomática tem que estar, porque mesmo que são os privados que fazem acordos e comércio, sempre as regulamentações são do Estado, então tem que ter essa relação diplomática. E concluo dizendo, uma das outras afirmações do Milei é que ia sair a Argentina, ia sair do Mercosul. Para isso, precisa do acordo do Congresso, e ele não tem maioria do Congresso. Então, dificilmente esse ponto em particular vai conseguir ser resolvido apenas por uma determinação presidencial. Davi. Segre, boa tarde, tudo bem? O voto em Milei é um voto do descontente, do opositor ao governo Alberto Fernandes, ao kirchnerismo, ou é um voto de convicção na plataforma política, nas propostas econômicas do Milei? Ou isso é um misto? Se você poderia me... Claro, Davi, é um misto e quente. Além de ser um misto, é um misto e quente, porque você tem, e isso aplica à América Latina toda, o que eu denomino a dissonância cognitiva militante. Não importa o que você fale, não importa o que você veja, vai votar nesse candidato. É a única explicação que tem, que com 140% de inflação, pobreza superior a 43%, economia caindo, dívida aumentando, sem reservas no Banco Central, indigência pelas nuvens, tem alguém que pensa em votar a pessoa que promete resolver o problema que ele mesmo criou. E acreditam nisso. Então, esse 30% estará sempre. O que me parece que migrou, esse 30% antes era da Cristina e agora não parece ser tanto da Cristina, senão daqueles que dependem do Estado. Dito seja de passo, Davi, 25 milhões de argentinos têm alguma dependência do Estado sobre 46 milhões de população. Então, vejamos como essa ajuda social incondicional gera problemas econômicos, mas gera essa dependência eleitoral que garante que hoje o Massa esteja disputando a presidência. Por outro lado, se, por exemplo, tem aí a situação específica do resto, os outros 30% que votam no Milei, são aqueles 30% que ele tirou nas primárias, retrocedeu um pouquinho, conseguiu na primeira volta, no primeiro turno, e que agora ele vai ter garantido. A grande dificuldade do Milei é que entre a dissonância cognitiva dele, 30%, e os 37% da dissonância cognitiva do Massa, tem 1.800.000 votos que o Milei tem que tracionar. E dificilmente vai ser um voto que vai deixar de votar no Massa para votar no Milei, que seria o voto duplo. Então é um pouco complexo. Quem determina é como se fosse Minas Gerais, falando em termos brasileiros, né? Aqui na Argentina tem Córdoba, que seria Minas Gerais, a cidade de Buenos Aires, como vocês mencionavam também, mas me parece que a questão definitiva é Córdoba, que foi quem fez ganhar o Macri em 2015.
Segre, eu estou dando uma olhadinha aqui no jornal Clarim e a gente já tem alguns números de alguns países que já estão com um fuso horário bem mais adiantado do que o nosso aqui e já votaram nas eleições argentinas. Então a gente tem uma vitória do Milei na Itália e uma vitória do Massa em Paris, na França, por uma vantagem aí de 18 pontos. Na Suécia deu Massa. E na Áustria e na Alemanha a vantagem foi pequena, mas de Javier Milei. Na Espanha, o Milei também ganhou com uma diferença de 40 pontos de vantagem, ou seja, a gente tem aí 7.765 votos na Espanha para Milei contra 3.541 votos para o Massa. São os primeiros resultados que começam a aparecer dessa eleição, não na Argentina, porque a eleição termina às 6 horas da tarde, mas lá na Europa. Kawaguchi me pediu a palavra, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para o Segre. Eu queria saber como que, hipoteticamente, se o Milei vence, a gente viu aí que em muitos países o Milei está na frente já. Talvez a França, aí, por ter aí pessoas aí mais ligadas aí a uma ideologia mais esquerdista, talvez, mas a maioria dos países a gente vê uma vitória do Milei. Se ela se concretizasse, hipoteticamente, como é que você vê a relação do Milei com o parlamento argentino? Até onde ele conseguiria avançar com a agenda dele? Que pergunta oportuna. Primeiro, na Argentina, são 36 milhões de pessoas que estão, números redondos, 35 milhões e 900, que estão aptas para votar. Os argentinos no exterior são 430 mil que estão registrados. E você vê aonde ganhou cada um, por exemplo, na Espanha. Por que ganhou Milei? Porque a grande maioria dos argentinos que moram na Espanha fugiram daqui por falta de futuro por culpa do peronismo. Então, é muito normal que ganhe Milei. Seria a mesma coisa que não ter dúvida que nas prisões ganha a esquerda. Por quê? E é difícil de explicar, mas todo mundo sabe que nas prisões ganha a esquerda. Aqui não é diferente. Agora, qual será a relação de Milei com o parlamento? Ele cometeu um erro político que é tratar a todo mundo, não sendo a agrupação dele, de casta política, de corruptos, chamou a Patrícia Bullrich de montoneira e isso não permitiu que traçasse umas pontes muito fortes. Dentro do que é o aspecto da conformação do Congresso, hoje tem um 40%, mais ou menos 42%, o peronismo, que é do Sérgio Massa, e aí distribui entre 30% e 28% entre a agrupação da Patrícia Bullrich, junto pela mudança, e os libertários. O grande problema é que dentro de Juntos pelo Câmbio tem um partido que chama União Cívica Radical, que foi o partido que elegeu na época ao primeiro presidente após o regresso da democracia, Raul Alfonsín. E esse partido, que é um partido que tem muita ingerência no interior, sobretudo, ele está mais simpático a acompanhar a Massa do que acompanhar a Milei. Então ele vai ter que negociar. Na Argentina não tem centrão. Me parece que vai ter que colocar um pouquinho de freio nas suas declarações passadas, pedir desculpas, buscar a unidade nacional. E aqui também não tem emendas do relator, nem emenda secreta, nem emendas PIX. Então é muito mais difícil fazer acordos, porque tem que ser mesmo pela ideologia. Um dado não menor: as listas de deputados não são uninominais. Quando eu voto na ordem que o partido determina. Então, a lealdade do congressista não está com o eleitor, está com quem colocou ele na lista. E isso muitas vezes dificulta muitos acordos individuais de cada um dos congressistas com o presidente. E nas eleições para o Congresso argentino, o Milei conseguiu eleger 37 deputados dos 257 e 8 senadores dos 72 senadores. Ou seja, o que traduz isso, independente se ele ganhar, né, Segre? Ele vai ter que negociar com os caras. Basicamente é isso. Segre, eu vou acionar agora o nosso Marcelo Favalli para entrar na conversa aqui. O Favalli está, se eu não me engano, está próximo da Casa Rosada, né, Favalli? Bem-vindo novamente aqui. Como é que estão as coisas por aí? Há 13 minutos do fim das eleições lá na Argentina. Oi, Paulo. Eu dei uma leve caminhada, saí da Casa Rosada, continuo aqui no centro da cidade, da capital Buenos Aires, no centro administrativo, e vim para um dos principais colégios da capital e, claro, um daqueles que estão mais inscritos eleitores aqui em Buenos Aires. Olha aqui, movimentação absolutamente tranquila.
contagem regressiva, 13 minutos, a gente não viu fila em nenhum dos colégios que nós visitamos. Eu estive aqui mais cedo na abertura das urnas, passei aqui na hora do almoço e essa mesma tranquilidade. Estava escutando o papo que vocês estavam tendo com o Segré e algo que fica no ar aqui, eu estou esperando, daqui a pouco acaba a votação. As urnas fecham, não há tempo para mais nada e aí saem as bocas de urnas e a expectativa para os números concretos. Talvez a gente tenha um boletim por volta ali das 7 da noite, se espera o resultado concreto entre 9 e 9h30 da noite. A palavra que eu estou buscando aqui é fraude, né? Existe um rame-rame, um barulho não muito ensurdecedor, de verdade, mas principalmente dos apoiadores de Javier Milei, uma dúvida que paira no ar é se a apuração ela vai ser verídica. E eu não estou criando nenhuma fake news aqui. Eu almocei um pouco mais cedo e o messeiro, né, como eles chamam aqui, o garçom, veio me perguntar, ele percebeu que eu era estrangeiro, perguntou por que eu estava aqui na Argentina, falei que era do Brasil, que era jornalista, e ele falou, o que você acha? Perguntou para mim, eu falei, não, a pergunta que eu faço é para você, argentino. O que você acha? Ele falou, olha, eu acredito nas pesquisas, acho que o Javier Milei realmente está na frente. Agora, se ele vai vencer, vai depender da credibilidade do processo eleitoral, da lisura do processo eleitoral. Queria voltar um capítulo aqui no final de semana. No sábado, pela manhã, a Câmara Eleitoral, que faz parte aí, é um dos pontos da Justiça Eleitoral, chamou as duas campanhas para uma reunião de emergência logo cedo, no sábado, dizendo, em linhas gerais, vamos respeitar o processo democrático. Então, se há acusações de fraude, de qualquer suspeita, tragam provas. Por favor, não fiquem fomentando essa discussão aí nas entrelinhas da internet, nas redes sociais, não fiquem difamando nada, a não ser que haja uma suspeita concreta com provas irrefutáveis. Então, dado esse recado, não houve nenhuma manifestação por parte dos candidatos propriamente dito, das lideranças do partido, em falar em fraude, em votos mal apurados. Mas ainda existe um clima aqui, pelo menos na capital Buenos Aires, ela não está tão alta na superfície, mas aqui, ó, no sótão, essa discussão de fraude. Queria escutar do Segré, que além de analista argentino, vota o que lhe parece também essa discussão de fraude. E vocês estão vendo essa movimentação aqui, são dos fiscais, são das pessoas que estão trabalhando, né, no processo eleitoral, se agrupando aqui no portão, porque falta cerca de 10 minutos, agora 10 minutos, para o encerramento das urnas aqui na Argentina. Cadê você, Segré? Pode chegar aqui para o papo, por favor. Você ouviu a pergunta do Favalli? Sim, claro. Marcelo está aí de gravata, elegantérrimo aí no meio da cidade de Buenos Aires. Ouvi se não me parece que vai ter fraude. Se tiver fraude é normal, né? Em geral, quem perde acusa de fraude a quem ganhou. Mas no caso das eleições argentinas, o reconto de votos é feito através do correio argentino. Não há urnas eletrônicas em nenhum momento do processo, nesse processo pelo menos, se tivemos a urna eletrônica nas primárias. Mas nesse em particular não teve. Então é voto a voto, é cédula de votação que se coloca num envelope, esse envelope vai numa urna e a urna é contada depois pelo fiscal da mesa, se junta pelo fiscal geral da localização dessa escola, dessa universidade e vai diretamente para a Justiça Eleitoral. Por isso que é feito através de um telegrama do reconto de votos e tem uma auditoria. Sempre tem alguns casos que chamam a atenção, mas em geral não tem possibilidade de fraude e, como muito bem mencionou Marcelo Favalli, se tiver, foi solicitado pela Justiça Eleitoral, que aí é uma juíza há muitos anos, Maria Servini de Cubria, e seria presidente e juízes do TSE, né? Aqui não existe o TSE como um plenário de juízes eleitorais. Deixa eu te pedir uma ajuda para a gente tentar entender uma movimentação da equipe do Milei, porque segundo consta aqui na imprensa, a equipe do Milei teria pedido para que as cédulas de votações das eleições anteriores, tanto do primeiro turno quanto das primárias, sejam aceitas nessas eleições. O que quer dizer isso? Não muda nada. Eu te explico o que quer dizer. As primárias,
são cédulas muito grandes na primária e sobretudo no primeiro turno, porque você escolhia parlamentares do Mercosul, a nível nacional, a nível da localidade, deputados, em alguns casos senadores, legisladores, era muita gente, era uma lista gigantesca de uma boleta que vai virando. Nesse caso agora, era a boleta de presidente que foi cortada. Ou impressa de novo, porque era uma única, era um quadradinho só que colocava dentro do envelope. Mas isso é normal, é normal utilizar essa cédula. Sim, normal, porque as listas são as mesmas. Por exemplo, o Milei era 135, é o número 135, só que são feitas de novo. Por que são feitas de novo? Porque deve colocar a data da eleição. Então, se você colocar uma boleta que está errada, é passível de nulidade. Por isso, e a Justiça Eleitoral que entrega. Suponho que esse pedido foi feito para que não faltem boletas em nenhum lugar, porque aí sim tem muita malandragem de fiscais de cada partido que retira as boletas e deixa sem opção ao eleitor. Porque a gente viu, inclusive, processo de falsificação dessas cédulas, né? Na cédula do Massa, o número do Milei e vice-versa. Favale, quer falar sobre isso? Pois é. Aqui o processo é um pouco diferente. A gente está acostumado há muitos anos no Brasil à urna eletrônica. Antes a gente tem uma memória, principalmente eu que tenho cabelos brancos, né? Vivi essa época, que ia lá e se escrevia na cédula, né? A cédula de papel tinha espaço para você marcar um X ou escrever o nome do candidato. Mas no Brasil o X era mais comum por causa do número grande de analfabetos. Aqui na Argentina é mais curioso. Se repete também em alguns outros países, a exemplo na Espanha, a cédula está pronta, com a foto dos candidatos. Parece um santinho, como a gente tem aí na campanha eleitoral. Então, o eleitor chega numa parte aqui na sala escura, que na verdade é uma grande caixa de papelão, parece uma caixa de geladeira quando você compra nova, vem da loja. A pessoa vai lá, escolhe põe dentro de um sobre, né? Como eles dizem aqui, o envelope. Esse processo é acompanhado por um fiscal e é colocado dentro da urna. Então, para a gente entender essas movimentações, como o Segré está muito mais acostumado, né? Para ele é muito normal essas nomenclaturas, para a gente, só para que todo mundo entenda. E aí, estes santinhos ou essas cédulas, elas não são produzidas pela Justiça Eleitoral ou pela autoridade eleitoral aqui da Argentina. Cabe a cada partido ou a cada coalizão produzir a sua cédula, o seu santinho aqui, como eu estou batizando. Então, por isso que abrem-se essas margens, né? Será que elas estão corretas? Será que elas foram bem transportadas? E aí tem um outro termo que para a gente quase não faz sentido, mas é muito comum a gente ver em carros impressos aqui na Argentina, a gendarmeria, que é uma força policial, é uma unidade da Força de Segurança e está reportada ao Exército. E a gendarmeria, ou gendarmeria, né, numa pronúncia mais próxima aqui do argentino, do castelhano, do espanhol, é que faz esse transporte do material eleitoral. Por que eu estou falando isso? Porque começou a circular, no final da semana passada, uns vídeos nas redes sociais, inclusive endossados por alguns influenciadores, dizendo supostamente que uma pessoa teria dito que a gendarmeria teria oferecido dinheiro para sumir com umas cédulas e tal. Foi por isso que foi chamada essa reunião no sábado, para dizer, olha, se há acusações, que tragam provas. Por favor, partidos, apoiadores, gente comum, eleitor normal, fique espalhando isso para não bagunçarmos o processo eleitoral normal aqui da Argentina. Essa é uma eleição muito especial, ela está mexendo com as emoções dos argentinos por alguns motivos. Foi uma disputa muito aguerrida, a gente tem um personagem aí que cada um tem a sua opinião, que é o Javier Milei, mas é um personagem indelével da história contemporânea aqui da Argentina, até pela maneira como ele fez campanha, pelo fato dele ser um outsider, como ele se veste, do jeito que ele fala, as suas propostas, mas também isso toca no coração do argentino, porque são 40 anos de redemocratização. Isso se fala muito. A campanha institucional do governo na televisão para incentivar as pessoas a irem a votar
manter o processo democrático, toca isso. Olha, nós levamos muito tempo para conseguir a nossa redemocratização, para terminar os ciclos de ditadura militar. Então, vamos manter viva a democracia e celebremos a redemocratização com você, argentino, indo votar. E aí a justiça veio pedir, cuidado com fake news, que isso pode atrapalhar o jogo democrático. Agora, meu amigo Gustavo Segré, coloca o Segré aí na tela para mim, por favor, Filipão, para a gente poder conversar aqui nessa cobertura especial que a Jovem Pan está fazendo desse segundo turno argentino. Daqui a pouquinho a gente vai te trazer números do Boca de Urna em relação ao que aconteceu na tarde e no dia, neste domingo, ali em território argentino. Agora, ô Segré, eu gosto quando você me explica a história do choripã, meu amigo, porque a gente viu aqui no Brasil muito acontecer o famoso pão com mortadela, só que aí você tem um nível um pouco superior, certo? Ali é um choripã com chimichurri. Eu quero que você explique um pouco pra gente o quanto que esse fator do assistencialismo pode pesar no resultado de logo mais. Pode, Paulinho. Para ser mais exatos, continua nessa sessão. No primeiro turno, eu filmei como o peronismo aluga casas do lado ou em frente dos lugares de votação e quando a pessoa sai, ela atravessa a rua ou se afasta aí uns metros, pega um choripã com chimichurri, que não é barato, e pega um suquinho também, porque a bebida alcoólica está proibida no dia da eleição. E isso é uma característica, como no Brasil é o sanduíche de mortadela, aqui é o choripã. É tão famoso, Paulinho, que eu tenho até o lanche do Segré no bar da Dirce, é choripã, só para mostrar a importância do choripã na tradição argentina, mas é vinculado ao peronismo mesmo.